Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. Boa semana para todo mundo. E a gente vai falar agora sobre a pandemia e a CPI da Covid com o nosso convidado, Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Olá, Quioro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marilu. Prazer estar aqui com você, viu? Faz tempo, né? Faz tempo, estava com saudade de você, Quioro. Vamos lá, Kioro, vamos colocando primeiro aqui o quadro atual, né, da pandemia. Vou traçar aqui alguns números que se referem a vidas, né? Sempre lembrando, o Brasil registrou nesse domingo 238 mortes por Covid-19, o total de óbitos chega a 594.484 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana ficou em 528, em comparação com a média de 2 semanas atrás, houve aumento de 13%, o que aponta a estabilidade, né? 10 estados e o Distrito Federal tiveram alta na média móvel de mortes. E falando em vacinação, já receberam a primeira dose da vacina, 67,76% da população brasileira, e a segunda dose, ou a dose única, 40,64% da população. Portanto, esse é o quadro, Quioro. Eu queria que você falasse em que ponto que nós estamos agora da pandemia, qual que é a variante que está aí realmente predominante, qual que é a sua avaliação, Quioro? Olha, a minha avaliação é que nós estamos num momento dificílimo de fazer qualquer avaliação. No grupo, no comitê que nós mantemos lá na Universidade Federal de São Paulo, instituído já pela ex-reitora Soraya e mantido agora pelo nosso reitor, novo reitor Nelson, com infectologistas, com virologistas, com sanitaristas como eu, que tem aí desde o começo da pandemia participado, a gente semanalmente faz um monitoramento, né? Inclusive para orientar as ações da universidade. E o mais interessante agora é que, assim, sempre nos provocam qual é a aposta, né? E a gente tem dito com bastante, acho que, juízo, de que nós estamos num momento talvez mais difícil de fazer apostas do que vai acontecer. E eu vou explicar rapidamente por quê. É absolutamente concreto que nós estamos experimentando desde meados de junho uma redução do número de casos e número de óbitos, consistente, né? Isto é fruto de uma combinação de fatores, mas sem dúvida nenhuma o avanço, ainda que muito aquém da velocidade necessária, do que poderia ter ocorrido, mas tem muito a ver com a vacinação da população brasileira. Teve a ver também com a altíssima exposição que nós tivemos dos meses principalmente de fevereiro a março, abril, né? Então muita gente se infectou, nós tivemos aquela segunda onda assim, dramática, né? Então, essa combinação de fatores fez com que a gente tivesse, de fato, uma queda sustentada. Há uma predominância, nesse momento, da circulação da variante Delta. Já não é mais a P1. A P1 fez o estrago, né? E nós vimos, principalmente a partir de janeiro, já em dezembro, em Manaus, na região norte do país, e nesse momento há uma predominância. E ainda que, de fato, a variante Delta tenha uma infectividade muito superior às demais variantes, cerca de 100 vezes mais, ela não tem demonstrado uma agressividade, uma capacidade, eu vou falar com um termo mais popular, né? Uma capacidade de produzir casos graves e fatais superior às outras variantes. Ela é mais, ela infecta mais, ela se transmite mais, né? Agora, é difícil saber também o quanto que nós ainda temos a combinação, né, de resistência de anticorpos, porque uma parte considerável da população teve a doença e outra já começa a ficar protegida pela vacinação. Na verdade, esse número que você nos apresenta é que nos deixa com muita dificuldade, porque como nós temos apenas 40% da população, veja, nós estamos já no final, indo, né, para o final do mês de setembro, e nós temos apenas 40% da população. Eu dei uma entrevista para uma jornalista famosa aí, né, e mais ou menos lá para março. E ela brigou comigo porque diz, não, eu estou fazendo as contas, eu fiz as contas com o pessoal da Fiocruz, o pessoal do Ministério da Secretaria de Estado. Quando chegar setembro, nós vamos ter 70%, 80% da população já vacinada. Falei, não vai ter. Não vai ter por quê? Porque não tem capacidade de produção, de entrega da quantidade de vacinas. O problema do SUS não é vacinar, sabe, Marilu? Então, nós estamos num ritmo
né? E veja, nem é da falta de adesão da população, porque a população brasileira aderiu à vacina. Mesmo os bolsonaristas, negacionistas, né, seja nos Estados Unidos, como a Michelle, ou no Brasil, estão dando um jeito de se vacinar. Eles podem não contar, mas eles estão se vacinando. Nosso problema é falta de vacina mesmo, né, em quantidade suficiente. Então, nós estamos com uma cobertura vacinal que ainda não é suficiente para trazer a chamada proteção, né, coletiva, que a gente normalmente começa a atingir acima de 70%, e que o ideal é que a gente chegue próximo dos 85%, 90% da população vacinada. Por isso que eu te disse que o momento é crítico. Nós podemos ter novas variantes, nós temos uma tendência da população de voltar a circular coletivamente sem proteção. Tenho ficado espantado com a quantidade de gente que tirou máscara, né, que não está mais tomando cuidado com o distanciamento físico, né, tocando a vida normalmente. E o ideal é que nós pudéssemos combinar alguma prudência, aliás, muita prudência, né? O uso da máscara, o uso do álcool em gel, pouco distanciamento e a ampliação, intensificação dessa cobertura vacinal. Portanto, nós podemos ter desde pequenos reflexos, como novos aumentos de casos e óbitos, como nós estamos vivendo agora, muito provavelmente tem a ver já com o 7 de setembro, feriadão, né? Vamos ver nos próximos dias. Mas, se a gente for olhar o exemplo dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos países europeus de maneira geral, né, que já estavam sob vigência da variante Delta, quando se chegou mais ou menos a esse patamar de vacinação, né, há um aumento do número de casos, mas não necessariamente de internação e de óbitos, mostrando que a vacinação de fato protege. O desafio é saber de fato se nós vamos precisar, bom, que nós vamos precisar sim, mas com que intensidade, com que grupos populacionais precisarão dessa dose de reforço, chamada terceira dose, né, para de fato auferir proteção coletiva. E saber se nós vamos precisar disso sempre com recorrência, né? Ou se nós vamos chegar a um determinado momento com o planeta vacinado, né, nós vamos controlar o coronavírus. Eu duvido um pouco, dada a desigualdade. Se você considerar que, por exemplo, na África, só 2% da população recebeu a primeira dose de vacina, o mundo está muito desigual. Basta ver aí as discussões que foram feitas lá no Congresso da ONU, né, que apontam um pouco nesse sentido. E o mundo está carecendo de líderes que possam produzir vamos dizer assim, essa convocação, né, a um movimento global de controle da enfermidade. Com certeza. Agora, eu vou tocar nesse assunto de novo da ONU, né, falando de uma líder aí, mas eu vou te colocar essa questão do Rio de Janeiro, né, que autorizou 10 eventos testes já na capital, 3 sem obrigação de máscaras. Você estava falando, está espantado com muita gente que está sem máscara. Como é que você vê esses eventos testes sem a máscara? Acho um absurdo. Acho que não faz... Veja, a vida... Nós já temos evidência suficiente de que a máscara é um meio importante de proteção individual e coletiva, né? Individual porque ela nos protege, coletiva porque ela tem um impacto sobre a transmissão da doença na comunidade. Não me parece fazer nenhum sentido que a gente exponha desnecessariamente a população, né? Que eu acho que a vida vai progressivamente ter que voltar ao normal, eu não tenho dúvida nenhuma. Seria, acho que incoerente dizer que a gente, avançando nas medidas de controle, não precisa ir experimentando progressivamente, né, o retorno de atividades essenciais, depois menos essenciais e depois tal. Claro que o essencial, né, eu não sou daqueles que acham que, por exemplo, as atividades de lazer não são fundamentais para a saúde mental, para a própria atividade econômica, para a geração de emprego. A gente sabe quanto, né, de gente que depende disso para sobreviver, né? Por exemplo, nós tivemos agora o retorno das atividades turísticas em várias cidades europeias, né? Paris, Roma, etc. E isso foi feito com sucesso, mas mantendo as medidas necessárias. Então, por exemplo, se manteve a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, em restaurantes, em museus, enfim, em eventos artísticos, etc. Se exigiu em muitos lugares o comprovante de vacinação, né? De alguma maneira induzindo as pessoas, né? Você quer vir fazer turismo? Você quer vir compartilhar um espaço público? Dê a sua contribuição, tá certo? E faça isso de maneira protegida. Me parece que esse seria o ideal, quer dizer, combinar um pouco de controle da quantidade para não ter uma aglomeração excessiva, o uso da máscara,
o fornecimento do álcool em gel e etc. Tal, né? Mas me parece que está se apostando um pouco em algumas estratégias que já demonstraram que deu errado. O governador da Flórida fez alguma coisa mais ou menos parecida, né? Ele, como bom republicano e negacionista trampista que né, simplesmente proibiu o uso de máscara nas escolas. Fez o inverso, né? Usou o poder político para fazer isso. E foi um desastre e teve que recuar dessa medida. Então, me parece que, nessa hora, a prudência, né, no sentido de proteger a população, seria o melhor caminho, né? Então, assim, vamos fazer um distanciamento. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu já voltei a jogar futebol no time de sêniors, que eu bato a bola todo sábado. Né? Que legal. Eu continuo usando minha máscara, eu jogo de máscara, né? Eu sou um jogador mascarado, péssimo jogador de futebol. Você joga em qual posição, Fioro? Eu sei que isso incomoda muito meus colegas. Eu não vou nem te contar, porque eu corro atrás da bola, né? Tá bom. Brincadeira. Mas, assim, eu acabo sendo o único que joga com máscara. Tem até outros 2 médicos, tal, né? Não uso, ainda de vez em quando me provocam. Mas eu acho que, assim, isso é um meio não apenas de me proteger, mas principalmente de proteger os meus pais, que eu visito, que são idosos, alguns parentes que estão em tratamento hoje, médicos, e estão imunodeprimidos. Então, pode parecer besteira, mas se é alguma coisa que eu posso evitar, eu vou estar no vestiário, eu vou estar com 22 pessoas no campo, eu vou estar ali na hora do café. Então, é máscara, é o tempo inteiro lavando as mãos. Pode parecer besteira, mas se nós adotássemos, enquanto coletividade, alguns cuidados dessa natureza, né? Mas as crianças pequenas não conseguem, elas se aglomeram. É verdade, né? É verdade. Mas se você é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais capaz de discernimento do que uma criança de 7, de 5, 6 anos, né? Tome uma atitude como essa. Então, o nosso problema também é que a gente tem aí um outro dilema, né? Que é a falta de exemplo que vem de cima, né? Das autoridades governamentais, a começar pelo presidente da República, né? A vergonha que nós passamos na ONU, né? Não é apenas uma vergonha alheia, né? É um anti-exemplo, né? É uma mensagem, né, que é passada para a sociedade, que é extremamente perniciosa. E eu vou dizer mais, né? Eu vou dizer assim, é uma atitude criminosa, porque ela é reiterada, ela é provocativa, ela é consciente, né? E ela deve ter consequências, né? Deve ser chamada às responsabilidades. Parte significativa dessas 600 mil vidas perdidas, né? Nós já estamos nos aproximando desse número macabro, né? Muito provavelmente com as subnotificações e agora com a Prevent Senior e etc., a gente fica sabendo, né, aquilo que a gente sempre conversou, né? Tivemos mais do que 600 mil óbitos, com certeza, mas não importa. A gente sabe que pelo menos mais de 400 mil seriam evitáveis se nós tivéssemos um esforço coletivo, uma resposta organizada, uma postura civilizada, um governante que liderasse o país, que desse o exemplo, e não tivemos, né? Agora, Fioro, você estava falando, citou em vários momentos, né, a ONU, enfim, essa abertura, né, lamentável que o Bolsonaro fez. E o Jamil Chad, ele trouxe para a gente uma informação, achei tão interessante, eu vou repercutir contigo aqui, justamente a antítese, né, de Bolsonaro, que foi a primeira ministra, né, que enfim, o nome dela que eu vou ler já aqui, Mia Amor Motley, ela subiu na sexta-feira, segundo o Jamil, no pódio, né, determinada a dizer o que líderes deveriam falar, né, aliás, que deveriam escutar. E ela falou o seguinte, ela citou o Bob Marley, e ela disse que ela pergunta, quem se levantará em nome de todos aqueles que morreram durante esta terrível pandemia? São milhões. Quem se levantará em nome de todos aqueles que morreram por causa da crise climática? Quantas mais variantes da Covid-19 devem chegar? Quantas mais antes de um plano de ação mundial de vacinação seja implementado? Quantas mais mortes devem ocorrer antes que 1,7 bilhão de vacinas em excesso na posse dos países avançados do mundo sejam compartilhadas com aqueles que simplesmente não têm acesso? Temos os meios para dar a cada criança deste planeta um comprimido e temos os meios para dar a cada adulto uma vacina. Enfim, ele vai elencando várias frases dela, agora esse último aqui, ela falou e completou, se conseguirmos entrar
encontrar a vontade de enviar pessoas à Lua e resolver a calvície masculina, poderemos resolver problemas simples como deixar nosso povo comer a preços acessíveis. Então, como você falou, né, que faltam líderes, lá vem a nossa querida Mia Amor Motley dar essa chacoalhada na ONU, né? Como é que você viu também a fala dela, que o Jamil trouxe aqui, o texto brilhante dele? Bom, em primeiro lugar, só podia ser uma mulher negra e com o nome de Mia Amor para fazer uma coisa dessa em plena ONU, né? Eu fiquei apaixonado por ela, né? Com esse nome, né? E com essa postura, né? Não, eu estou falando muito sério, né? Porque eu acho que se você pensar bem, né? Ela falou que está calado no nosso coração. Ela foi uma porta-voz de talvez bilhões de habitantes de todo esse planeta que está dizendo para esses homens brancos, né? Machistas, elitistas, né, que se arvoram a ser líderes do mundo, né, mas são líderes de si mesmos e dos seus interesses, de uma certa lógica neoliberal que é incapaz de colocar na conta, no cálculo, as vidas, o sofrimento, a produção da felicidade, a segurança que esse planeta precisa para poder sair dessa encalacrada que se meteu, né, seja por conta das questões climáticas, seja agora pelas questões sanitárias, estão absolutamente vinculadas, né? Seja por essa lógica de desenvolvimentismo, né? Que, na verdade, só faz alegria, né? E satisfaz as necessidades, né? Desse capitalismo selvagem que tomou conta da vida. Então, assim, eu quando li a reportagem do Jamil, né, já no dia seguinte, assim, eu vibrei, eu me apaixonei, porque eu falei assim, olha, vocalizou tudo aquilo que eu tinha vontade, tudo bem, né? Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual, eu tenho a oportunidade de falar isso, mas ela falou para o mundo inteiro, né? E eu tenho certeza que seria algo... E aí eu vou ser muito sincero, né, no que eu estou falando. Eu tenho certeza que ela compartilha uma certa perspectiva de mundo que o presidente Lula, se fosse o chefe da nossa nação, ou que o Fernando Haddad, se tivesse sido eleito presidente da República, evocariam naquele discurso que abre a Assembleia Geral da ONU, né? Porque o Brasil, por tradição, abre, né? E a gente viu, na verdade, aquele show de horror, com pizza na rua, uma delegação feita basicamente por homens brancos, né? Homens só, sem mulheres, sem negros, né? E de negacionistas, né? Que reagem, por exemplo, com gestos obscenos, como foi o caso lamentável do ministro da Saúde, né? Que acabam contraindo Covid em grupo, em plena Nova York. Quer dizer, mas é um retrato do que é o Brasil de hoje, né? E um retrato que eu acho que a CPI do Senado, ao longo desses meses de funcionamento, conseguiu desvelar para o Brasil e, de alguma coisa, dar substantes contribuições para que sejam tomadas as providências, ainda que demore, né? Eu tenho acompanhado a CPI, tenho assessorado, inclusive, a CPI do Senado, né, ao longo desses meses, desde a sua instalação, e meus filhos sempre me perguntam, mas isso vai dar em alguma coisa? Eu falo, filhos, já deu. Primeiro, tornou mais pública do que já era os objetivos e o método de governo. Depois, obrigou o próprio governo a fazer um freio de arrumação, né? Nós não teríamos, ainda que eu tenha reclamado que 40,64% de brasileiros com doses completas, né, já tomadas da vacina, sejam insuficientes, nós teríamos menos da metade disso se não tivesse a CPI do Senado, porque era este o ritmo de aquisição, né? Às vezes a gente vai perdendo um pouco a dimensão temporal e vai percebendo e esquece, por exemplo, o grau de letargia, né? Na verdade, hoje a gente sabe que não era letargia, né? Era de oportunismo, porque, na verdade, a não aquisição das vacinas significava o espaço para uma rede de negócios espúrios que foi desmontada pela CPI. Acho fantástico aqueles senadores da base governista dizendo, não, mas este governo não é corrupto porque não teve nenhuma compra. Não teve porque o Senado, a CPI desmontou, né, com o apoio da imprensa, enfim, mas fundamentalmente com o trabalho daqueles 7 senadores, do G7 e tal, mais os suplentes. Eu tenho acompanhado todos os dias, né, e acho que eles construíram uma contribuição incalculável, é incomensurável o impacto que ela tem, né? Insisto em desvelar os reais objetivos, em demonstrar qual era o método, de comprovar o caos
do ponto de vista administrativo, mas os reais interesses, que era essa rede de negócios, né, que envolve o tempo inteiro a família, que envolve inteiro a rede parlamentar de apoio, mas que envolve diretamente esses membros do governo, inclusive, né, a trupe, vamos dizer assim, de farda, né, que está altamente medida. É só coronel para cá, é só coronel para cá, é só general para lá, é o tempo inteiro, né? Então a gente vai vendo assim, desmonta uma certa farsa que foi criada no Brasil, né? De que tem um pedaço que são um pedaço dos bons, dos puros, etc., né? Mas que, na verdade, além de nenhuma empatia, nenhum compromisso com a vida, né? Um bando de salafrário, vou usar esse termo, porque não tem outro, né? Assim, é muito difícil de engolir o que a gente está vivendo. E tudo isso eu espero que tenha suas consequências políticas, né? Mas consequências também, né? Seja na esfera criminal, penal aqui no Brasil, mas também, né, junto ao Tribunal Penal Internacional, né, que eu acho que vai ser o destino, né, do Bolsonaro e de uma parte da elite dirigente do país que se apossou, né, dessa desgraça e transformou a vida de milhares de famílias num verdadeiro inferno. Nossa, análise completa, que ouro, eu tenho só te agradecer. E só nesse finalzinho, a expectativa em relação ao Prevent Senior, né? A gente sabe que amanhã vai ser ouvida a advogada Pura Morato, que é representante dos médicos da Prevent Senior, que realizaram essas denúncias, né, contra a empresa. E parece que também o sindicato está acusando, né, recebeu denúncias aqui informando que a operadora ela está, enfim, dizendo que os médicos receitaram o kit Covid de forma espontânea. Então, segundo o sindicato, também essa é uma flagrante ação de fraude. Só para a gente fechar aqui, Prevent Senior, parece que o Luciano Hang vai ser decidido hoje se ele vai ou não falar na quarta-feira. Só para fechar aqui, o seu comentário que foi tão profundo, não só na área médica, na área política, foi brilhante. Que outra? Mas vamos lá, só para fechar aqui com a Prevent Senior. Não, bom, em primeiro lugar, é fundamental ter claro que não foi só a Prevent Senior, não foi a única operadora de saúde que se associou, né? Eu tenho acompanhado desde o início, chegando para a CPI, para os senadores. Os senadores trataram com muita cautela. Tenho visto, inclusive, determinados jornalistas que são de esquerda, né, que são comprometidos aí e questionando as informações, se isso não estaria a serviço do jogo de mercado. Eu, particularmente, que tive acesso a todas essas informações, como eu já disse, nesse trabalho de consultoria que eu fiz para a CPI, eu quero dizer para vocês assim, que a cautela, por exemplo, que o senador Humberto Costa, que foi o que mais recebeu inicialmente essas informações, tratou, inclusive, como ex-ministro da Saúde, assessorado por gente que domina muito o tema, foi muito cautelosa. A gente trabalhou assim, para receber as informações de fato, checar as informações, elas foram sendo corroboradas com informações que vieram de outras fontes, né? Então, assim, eu acho que amanhã nós vamos tentar, vamos viver, eu vou antecipar uma tentativa de desqualificação da advogada dos médicos, mas nós vamos ter também um aprofundamento do modus operandi em que se deu. A gente está com ela, a gente já realmente, eu estava ouvindo aqui, já estou vendo que as pessoas também já estão reclamando do eco, mas eu acho que, de forma geral, a gente já conseguiu dar conta certificado. E a gente vai encerrar agora a entrevista. Que ouro! Muito obrigada pela sua participação, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Um beijo para você e para minha cidade, Santos, querida, que eu morro de saudade. Beijo! Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.